Bom dia a todos presentes, né? Meu nome é Salmes Rodrigues. No caso, eu sou presidente do Grupo Teatro no Mi, um grupo de teatro de rua fundado em 2008 aqui na cidade. E desde 2008, com a fundação do grupo, eu tenho participado de vários movimentos buscando políticas culturais, buscando apropriamento, buscando apoderamento, buscando protagonismo na cultura, na cena da cultura de Uberlândia. E aí, no caso, o Rubem, quando me convidou, ele me convidou para eu dar um breve relato, né, a respeito de todo esse momento. Então eu vou falar de 2008 para cá, das participações que eu tive. Em 2008, quando eu retornei para a cidade de Uberlândia, que eu estava residindo em Belo Horizonte, eu cheguei aqui, pouco tempo depois eu fiquei sabendo de um grupo de universitários. Eu vou falar grupo de universitários porque até então, pelo que eu saiba, eles eram alunos da faculdade e isso nasceu entre alunos da faculdade, que era um movimento chamado Vamos ao Teatro Grande Otelo. Esse movimento Vamos ao Teatro Grande Otelo nasceu de um questionamento, acho que foi o Narciso, que começou a questionar com os alunos nas suas aulas, ensaios, não sei bem, a respeito do que estava acontecendo, de qual que era o destino que estava sendo levado para o Teatro Grande Otelo. E aí foi criado um blog. Desse blog veio a frase Vamos ao Teatro Grande Otelo. Essa frase começou a ser inserida em eventos, então se levava faixas, na faixa com a escrita Vamos ao Teatro Grande Otelo, no intuito de haver uma resposta e uma cobrança a respeito qual era o paradeiro do Teatro Grande Otelo. Estes alunos procuraram a secretaria, que na época a gestão era da Mônica Debs, tiveram uma conversa entre eles lá, e o movimento, com o passar do tempo, foi se esvaziando. Por quê? Porque a gestão falava, não, porque a gente vai fazer isso, fazer aquilo. Foi quando até surgiu aquela maquete, não sei se vocês viram, tem a imagem. Se puder, eu mostro para vocês. Apesar que eu só consegui uma foto, tá aqui, minúscula, vou falar a verdade, no site da prefeitura, da Mônica segurando uma imagem da maquete. Mas isso novamente vem da nossa luta de protagonismo, da nossa luta de apoderamento, de apropriação, que todos aqui sabem que desde o início, quando foi falado da questão da construção do Teatro Municipal, era um consenso, vamos falar um consenso geral, de que a cidade de Uberlândia, apesar de é ótimo ter um teatro municipal, preferia muito que houvesse vários outros espaços, né, vamos falar medianos, espalhados, do que apenas um elefante branco. E aí o que acontece? Com o Teatro Grande Otelo foi a mesma coisa. A proposta da antiga secretaria era fazer um mega teatro lindo, com holofotes, com não sei o que, isso aqui e tal. Quando surgir a foto vocês vão ver. Em momento algum houve a possibilidade de pegar a classe artística e falar, são vocês que fazem uso disso, são vocês que trabalham, vocês que sobem neste palco. Como que seria bacana? Não. De novo, um arquiteto de não sei aonde, que tem nome de não sei o que, fez um desenho megalomaníaco. Então, assim, é um resumo muito grave até. Quem cria as regras, quem dita as regras, não entra em campo. E é isso que a gente a todo momento tenta fazer. Então, esse movimento Vamos ao Teatro Grande Otelo, isso aí eu retirei do blog, ele ainda está no ar. É só digitar no Google, Vamos ao Teatro Grande Otelo, entra no blog, lá tem várias coisas, tá explicando todas as vezes que eles foram na prefeitura conversar, lá está mais detalhado. Este movimento eu acompanhei o final dele, mas eu tenho uma certa noção. Pode passar, Chico, por favor. Desculpa, achei que já estava indo. Não tem nada não. Aí, o que acontece? Por ser movimento feito de alunos da faculdade, acabou que ficou só nisso. Então, eu, por exemplo, quando eu fiquei sabendo do movimento Vamos ao Teatro Grande Otelo, que eu falei, nossa, esse movimento bacana, né? Tipo, vamos correr atrás disso, ele já tinha se esvaziado, porque é desgastante. É algo que aconteceu já, se for olhar para trás... Foi quase um ano, né? Não, estou falando que eu cheguei, ele esvaziou, né? É o que eu disse, eu não acompanhei ele do começo. Mas é algo que acontece muito, que várias vezes eu encontro pessoas na rua que eu falo, nossa, eu vou em muitas reuniões, eu reclamo isso aqui e tal, e falo, olha, a gente já foi, já brigou, isso aqui e tal. Mas muitas vezes a gente não consegue aquela coesão, aquela força
para fazer um movimento grande. Então, olha lá, isso aí é o Calegari, eu não consigo reconhecer aquele outro aí. Isso eu lembro, foi quando o Galpão veio aqui, foi o momento mais constrangedor, porque estava toda a nata de Uberlândia, estava toda, vamos falar assim, os representantes políticos para um grupo de renome mundial. Não estava programado, mas o Grupo Galpão entendeu e falou, não, pode subir e mostrar a faixa. Foi desse momento adiante que a Mônica Deves até passou a falar na mídia do movimento. Até então ela só atendia eles na sala dela. E aí, pode passar então, Gil, por favor, se der certo agora. Bom, tá pequenininho, mas ali dá para ver mais ou menos a maquete, né, a foto da maquete, o que era na cabeça deles, que era para virar o Teatro Grande Otelo. Em momento algum foi levada a importância arquitetônica, nada, apenas aparência, para falar, ó, fizemos o melhor teatro do mundo, tá, e daí, dá para usar? Não foi pensado. Então, agora eu vou entrar nos movimentos que eu participei e eu posso falar com mais propriedade. Então, vamos dizer, terminado o movimento Vamos ao Teatro Grande Otelo, dentro dessa frustração, e eu fui, não estou falando que foi eu que fiz, eu fui um dos que vai que dá. Vale, às vezes quando a língua presa trava. A gente começou a falar assim, tá, a gente está brigando pelo Teatro Grande Otelo, mas isso é pouco. E aí, a gente começou a falar, não, temos que falar de mais coisas. E aí começou a reunir várias pessoas, tipo Rubem, o pessoal do Tamboril, meu grupo, Estrondo, a Bivelacqua participou muito, e vários outros, é difícil citar nome. Começou a reunir, começou a falar assim, tá, mas a gente não pode só cobrar o Teatro Grande Otelo, isso é muito pouco, temos que cobrar mais. E aí chegou na hora que a gente começou a falar assim, não, peraí, a verba da cultura é pouca. E aí começou a questionar. Dentro desses aí a gente levantou uma bandeira. Dentro de todos os anseios, a gente levantou uma bandeira mais forte, que a gente pensou, não, este aqui vai ser o carro-chefe, que é, aproveitando o Plano Nacional de Cultura, que entre aspas estava sendo implementado na cidade, né? Havia toda uma conversa, reuniões, isso, aquilo e tal. A gente falou assim, não, vamos levantar a bandeira de 1% para a cultura. Só que não 1% quando o Sistema Nacional de Cultura fosse implementado na cidade. Não, desde antes. Isso, se eu me lembro, foi em 2012. Então a gente queria que já em 2013 fosse 1% para a cultura. Aí, isso aí, no caso, coloquei foto do Teatro Grande Otelo mostrando. E aí foi quando nasceu o Uberlândia Cultura Forte. Que a gente pensou, conseguindo 1% para a cultura, a gente vai fortalecer a cultura, dentre outros anseios, a questão de alvarás para apresentação de rua, a questão de aluguel do Teatro Rondon Pacheco, a questão de como ia ser a gestão e o término da obra do Teatro Municipal, projetos como Boca de Cena e dentre outros projetos, tudo isso fazia parte dessa articulação, desse apoderamento, e veio o Uberlândia Cultura Forte. Lembrando que sempre, a partir desse momento, na verdade antes também, a gente começou a trabalhar com a forte ironia. Uberlândia Cultura Forte. Cultura forte o cacete. A gente é a parte de baixo da pirâmide pisada, ninguém escuta a gente, ninguém tá nem aí pra gente. Às vezes eles falam, não, mas a cultura é muito importante, a gente entende, mas é que é difícil. Não, não tá nem aí, a gente não dá voto, né? Na cabeça deles a gente não dá lucro, é uma outra mentalidade. Então veio o nome Uberlândia Cultura Forte, utilizando uma das poucas ferramentas que nós temos, a ironia. E aí pode passar então, por favor, Ju. Nisso aí a gente fez uma passeata pela cidade, que por sinal foi uma passeata num dia que estava para cair um pé d'água, que a gente pensou, não vai dar ninguém, deu mais de 100 pessoas, o que foi ótimo, né? Passamos, pode passar, por favor. Aí fomos na rua, isso aí foi quando começou a passeata, que aglomerou na praça, Coronel Carneiro aqui? Isso, né? Clarimundo, obrigado. E aí, artistas na rua entregando folheto para as pessoas, buscando uma coisa que também, infelizmente, aqui na cidade a gente não tem, que é o apoio da população. A população acha o máximo, acha lindo, fala, nossa, que legal que vocês fazem, adorei a sua apresentação, isso, aquilo e tal. Mas a gente não tem aquele apoio da população para pressionar o governo e conseguir essa melhora. Assim como a gente não consegue também se apoiar. Sempre a gente
gente vai de uma forma muito dispersa, muito por causa das nossas deficiências. A gente é muito debilitado, né? A nossa estrutura é muito precária. Então, como se eu não estou conseguindo ficar em pé direito, eu vou me levantar, estufar o peito e falar, vamos gritar todo mundo junto. Temos essa dificuldade. Então, isso aqui não é um julgamento, é uma constatação. Daí, do Uberlândia Cultura Forte, apareceu que, em meados da eleição, né, esse movimento, sempre aglutinando, sempre buscando espaço, sempre buscando novas pessoas, buscando coesão, começou a se aproximar a possíveis candidatos. Falo possíveis candidatos porque nessa época muita gente não se assumia como candidato. Então, foram candidatos a vereadores que se diziam, eu vou ser bem irônico, da cultura, porque eu não acredito que nem todos eram, e pessoas que simpatizavam com a cultura também. Essas pessoas, vários dos encontros aconteceram na sede do Grupo Pontapé, sentavam lá, falavam de suas intenções, escutavam das necessidades, isso e aquilo e tal. Isso também aconteceu com o atual prefeito. Boa parte dessas pessoas também se reuniam para colaborar na construção do plano de governo do atual prefeito, o que foi muito desgastante, porque ali foi quando ficou mais claro para a gente que a gente nada mais era do que massa de manobra. A gente ia lá, reunia 3, 4, 5, 6 vezes durante não sei quanto tempo, falava, levava 1 milhão de propostas, buscava novas propostas com várias pessoas, para no final das contas a gente não ser nada, mas nada mesmo. Tipo, prometeram a todo momento que a gente ia ter um encontro com o candidato a prefeito. E aí, não, o encontro vai ser tal dia, não, adiou. Não, vai ser tal dia, não, adiou. E nisso aí eles falavam, não, a gente vai gravar um programa que vai para o ar, onde a gente vai colocar todas essas demandas na TV e no programa de governo e vamos assumir o compromisso. No dia que era para ser a reunião, onde a gente ia sentar com o prefeito e falar disso, foi o dia que foi para o ar o programa de governo dele. E aí várias das pessoas até deram entrevistas e se arrependeram depois falando disso. Eu sou uma das pessoas que falam, eu me arrependi, não dei a cara, mas eu me arrependi de ir lá, me entregar daquela forma, falar aquilo tudo, para no final das contas descobrir que é massa de manobra. Tipo, não deu atenção nenhuma. Nada das coisas que foi dita lá foram levadas em consideração. De verdade. Dessa frustração, o movimento Uberlândia Cultura Forte se tornou o Escuta Cultura, na intenção de que pelo menos a gente seja respeitado e ouvido. Então, pedindo o mínimo, respeito e que nos ouçam. Do Escuta Cultura, a gente pegou e abraçou a bandeira da questão do Teatro Municipal, que estava em vésperas de ser inaugurado. E aí, a gente fez a desinauguração do Teatro Municipal. Por que desinauguração? Porque o teatro não estava pronto. O teatro foi entregue por promessa de governo e tal, e até hoje o teatro não está relativamente pronto. O corpo do teatro está lá, a organização do teatro, vamos dizer que está, eu não posso falar muito por não estar lá dentro, mas questões técnicas não está pronto. E sabe-se lá o que mais. Não estou lá dentro, a informação não chega também. Então, fizemos a desinauguração. Novamente, os artistas foram para a rua, os artistas entregaram para a população, e dessa vez a gente fez um evento artístico, onde eu não sei quantas pessoas deram lá no dia, mais ou menos umas 300 pessoas, porque eu cheguei no final, eu não pude participar completamente. Começou às 6 horas da tarde até meia-noite. Porque começou por volta de 6 horas da tarde, com várias apresentações artísticas, né, até meados de meia-noite. No caso, esse evento aconteceu o Grupo Teatro Mi, ele tem um equipamento de som, a gente levou e colocou lá de fora para o evento acontecer bem. E aí os artistas se apresentaram lá, fizeram a desinauguração, o que não deu em nada. Não conseguimos a atenção da mídia, não conseguimos a atenção do governo e não conseguimos a atenção da população novamente. Então, continuamos com essa frustração disso daí. E aí, até então, né, eu posso meio que encerrar
termo de 2008 para cá, colocando, não estou falando que foi só isso que aconteceu. Eu, por exemplo, sei que nesse meio termo, o pessoal do... Nossa, fugiu o David Osborne, como é que chama o grupo dele? Lobotomédia, procurou várias vezes a secretaria, tentando conseguir negócio de aluguel de teatro, isso aqui e tal. Então, fora desses movimentos, teve várias outras pessoas que, por N motivos, por N razões, também procuraram isso, aquilo e tal. Mas, qual é a nossa constatação? Não conseguimos, em momento algum, um apoio real da população de Uberlândia. Não conseguimos, em momento algum, um apoio real nosso mesmo. Tipo, nós não conseguimos a gente ter força. Eu estava conversando com o Sérgio um pouco antes de começar, eu brinco com ele, que eu falo, olha, eu acho que chegou uma hora que a gente tem que criar uma máfia da cultura de Uberlândia. Tipo, não é sair cometendo crimes, isso, aquilo e tal, mas ter essa força, como se nós fôssemos uma máfia, tomar o controle de alguma forma, porque o diálogo, sinceramente, já está mais do que desgastado e argumentos não funcionam. Não estou falando, tem que ser assim, isso é uma opinião minha agora, o que eu penso, mas eu acho que já passou da hora da gente, de alguma forma, ser protagonistas da cultura aqui na cidade. Então a gente pensa a cultura, a gente vive a cultura, nós fazemos a cultura. Então, de alguma forma, a gente tem que falar, não é assim, caramba, né? E isso tem que mudar. E aí, esses movimentos todos são para isso, né? Não vai parar, sempre vai ter, e não vai resolver da noite por dia. É um processo, óbvio. Mas esse relato meu é mais ou menos para mostrar isso. Estamos carentes de várias coisas, dentre elas, força. Falta muito, é isso. Obrigado. Bom, em primeiro lugar, foi ótimo ter colocado o que seria o lado A da manhã junto, dentro dessa tábua, digamos, imaginária, né? Porque eu acho que esse assunto que você trouxe, enquanto a luta do protagonismo, os espaços físicos e simbólicos da cidade, quando você falou dos teatros, mais verbas para a cultura. Então, enquanto cultura forte e escute a cultura, eu acho que estamos todos juntos. A sua inquietação, não sei se seria a máfia da cultura, mas talvez transgressores mais respeitados, não é mesmo? Dentro da cidade. Agora, vamos pensar o seguinte, hoje é um feriado, Dia das Crianças, e aqui está lotado, olha que máximo. Assim como diversas reuniões aqui foram feitas em dias úteis, vamos dizer, olha que maravilha, aqui está lotado. Então, nós mesmos estamos mais uma vez dentro de um fórum, sabe, e isso é ótimo. Eu sugiro para o giro de ideias, que também, em outras palavras, uma expressão muito bacana, né, que poderia ser o observatório, mas o giro de ideias caiu muito bem. Eu sugiro que talvez a gente pudesse acompanhar essa sequência aqui que está. O Saunders falou, a Juliana Trindade falaria sobre o Periferarte. Isso já é bastante importante, porque a gente já vai sair do centro da cidade e vamos saber o que é a Periferarte. Por favor, você tem 10 minutos para passar seu recado. Desde já, obrigado. Bom dia, pessoal. Eu estou aqui sofrendo um pouco para falar com vocês,
Mas vamos lá, né? Meu nome é Juliana e hoje eu sou a coordenadora do Periferarte, que é uma ONG que trabalha com cultura na comunidade e mais específico nesse momento, assim, a sede é no Canaã, mas nós temos contato, redes, tal, com outras periferias de Uberlândia. E para falar um pouco do Periferarte, eu preciso falar um pouco de mim também, nesses 10 minutos, vou tentar falar dessa história até hoje, né? Eu cheguei nessa cidade com 12 anos de idade e achei isso aqui um monstro, porque eu venho da zona rural, município de Gurinhatã, fazenda São Jerônimo Grande, um lugar, e não imaginava que hoje estaria aqui, né, essa trajetória. E aí, em determinado momento da vida, conheci o grupo Baiador, que trabalhava com as danças brasileiras na universidade. E fui participar desse grupo, porque eu gostava muito de dança, né? Teatro, fazia teatro, né? Esse teatro bem amador e tudo mais. E lá, com a Renata Meira, ela trabalhando essas questões da comunidade, né? E sempre colocando pra gente a importância, quem são essas pessoas, né? O que as pessoas fazem. E eu, gente, eu moro numa periferia, tal, e eu não conheço meu bairro. Eu durmo lá. Eu só vou, durmo, volto, trabalho, faço as coisas pra cá, e nessa continuidade. E aí, começamos a fazer ações em outras comunidades, ir junto com ela nos eventos, e achando aquilo interessante, pensando, não, como que eu posso fazer na minha comunidade? Até que um dia apareceu lá um jogador de futebol, e músico, e antropólogo, Márcio Bonesso, e propôs uma ação em uma periferia, né, fazer o que havia de cultura na comunidade, sabe, em uma que no momento não seria o Canaã, seria o Morumbi. E aí eu pensei, nossa, podia ir pro Canaã, é a chance. Aí falei, pô, mas assim, vamos pro Canaã lá, eu conheço algumas coisas, posso ajudar, quem mora em tal lugar, quem faz isso, quem faz aquilo, na escola. E aí o evento ia ser, essa parte de pesquisa e tudo mais seria no Morumbi. Mas como a secretaria demorou muito para passar a verba do projeto que ele tinha feito, projeto cultural, ele foi para o Canaã, que era um pouco menor. E lá, junto com o pessoal das sociais, eu fui, né, nas entrevistas, nas casas, e aquilo foi me alimentando, né, eu fui gostando. E durante 2 meses nós fomos ensaiar, nesse tempo das entrevistas, da pesquisa, descobriu que lá tinha o congado, a música sertaneja raiz, tinha integrantes do Original C, né, do rap, e na escola tinha aula de circo, e tinha capoeira, e tinha uma imensidão. As igrejas, todas tinham seus grupos de dança, né? E aí o Marcinho propôs um encontro dessa diversidade e um show, e um evento. Então durante 2 meses a gente se encontrou, e na época o Luiz Salgado fez a parte de música, ficou por conta de mediar essa parte de música. E aí, quem que soube fazer produção? Eu nunca tinha feito isso na vida. O Marcinho propôs, eu muito doida, né? Falei, vamos, eu faço, eu dou conta. E aí, mas ainda bem que ele foi falando os caminhos. Você tem que ir na prefeitura, tal, isso. Me deu alguns caminhos. E eu fui correndo atrás, né? Que é a minha comunidade, que é isso. Né? Uma comunidade que até então era considerada, até hoje tem um estigma muito grande, né? Da questão das drogas, né? De tudo mais, da violência. Então a gente queria mostrar que lá tinha muita coisa. Tinha arte, gente. Lá tinha, sabe? Não era só isso. Isso era uma parte que todos os bairros têm, né? E aí, fui nesse caminho. E quando acabou aí no dia 14 de abril de 2007, teve espetáculo intitulado Periferarte. E aí a gente falou, gente, isso não pode morrer. Sabe uma coisa que pulsa a comunidade? Que o bairro ganhou uma vida? Foi esse dia. E aí convidei os artistas que participaram, né, pra gente fazer alguma coisa, mas não sabia se era associação de artista, associação, sei lá, o que seria esse grupo que buscaria na prefeitura algo para a nossa comunidade, porque até então lá
não tinha e não tem agora que tem o Periferarte, não tinha um centro cultural, não tinha, a única praça que tinha no Canaã era uma praça assim largada, sabe, sem nada, nem brinquedos, uma quadra no meio assim, de um espaço. Aí convidamos a Mônica Debs, o pessoal fez um documentário, ficou legal, dos ensaios, das entrevistas, né? E aí, convidamos ela para ver o que tinha de proposta da prefeitura para a comunidade. E ela disse que não tinha nada no plano diretor, que o melhor caminho era nós criarmos uma ONG, porque aí nós poderíamos pleitear verbas estadual, federal e tudo mais, né? Aí nós, uns loucos, falamos, vamos embora, ninguém sabia nada. Aí uma das integrantes do Periferarte conhecia alguém que sabia mexer com isso, essa coisa de estatuto, né, e tudo mais. E ele foi, nós marcamos uma reunião na minha casa, e aí nós criamos o Periferarte e começamos a fazer ações, aí sem grana mesmo, na cara e na coragem, convida um, convida outro, levamos os meninos na Bienal de Arte, sabe, pedimos o ônibus e fomos fazendo as coisas. Aí tinha entrado no Canaã o GEPAR, que é policiamento de área de risco. E aí o GEPAR viu as nossas ações e convidou a gente para fazer uma maratona de rua. Uma corrida, não uma maratona, uma corrida de velocidade, né? E que eles entrariam com a parte de brinquedos, premiação, fechamento de rua, e nós buscaríamos os artistas da comunidade, uma ideia também de fortalecer, né, e de expandir o que tinha sido feito lá em 14 de abril. Aí nós aceitamos. Nesse momento tinha um cara legal no GEPAR, que ele entendia esse policiamento comunitário de uma forma diferente. E aí nós fizemos, e depois o GEPAR sumiu, e nós achamos que foi muito interessante para a comunidade. A gente ia nas escolas, convidava as crianças, os adolescentes, sabe, fazer um grande evento no bairro, colocando arte, esporte, né, como fala, brincadeiras, gincanas e de toda forma. Isso virou um evento anual do Periferarte. Só que aí, como instituição, agora a gente tinha imposto para pagar. E como que nós vamos pagar? Não recebemos verba, não temos nada, resolvemos criar isso daí. Aí falamos, vamos fazer uma festa junina, de repente a gente põe umas barraquinhas e a gente consegue uma grana para pagar os impostos, pelo menos. Aí fizemos e convidamos outras pessoas para pôr suas barraquinhas, por exemplo, a Associação dos Nordestinos e outros mais. E deu certo. Só que aí um ano a gente fazia numa rua, não, agora vamos testar em outro lugar do bairro. E fomos fazendo assim, mudando de lugar. E essa festa junina cresceu um pouco, deu certo, que era mais um momento de juntar os artistas da comunidade, convidar outros de fora, ver prefeitura, palco, som. Às vezes, é muito difícil, às vezes dava certo, às vezes não dava. Às vezes a gente queria convidar artistas bem legais, mas o som que a gente conseguia não ajudava, não dava certo. E aí fomos juntando os artistas, Salver já apresentou lá no Canaã, o pessoal, aí vamos tentar o UFO também, porque o Periferarte é um grupo diverso. Tem a Joyce, que é formada em pedagogia, tem, assim, cada um, eu agora que estou no teatro, mas assim, cada um é questão da diversidade, né? Esse grupo que se formou era bem diverso. Então, cada um pegava o que sabia fazer e ia correndo atrás disso. E aí a gente foi tendo contato com a universidade, lá, batendo na porta. E aí, há pouco tempo, a gente conseguiu que a assessoria jurídica fosse uma vez na semana no Canaã atender a comunidade. Depois, a questão do Ciranda Cultural da UFO, levando, sabe, arte lá também, e a gente sempre assim, parceiro, e buscando o que a comunidade gostaria de fazer junto, o que né, poderia vir para o Periferarte ser este meio, ser esse espaço de interação, de troca. Então, assim, partindo de lá para cá, no primeiro momento nós fazíamos coisas na rua e em outros espaços. Aí hoje, há uns 3 anos, nós alugamos uma casa por conta e falamos, tem coisas que tem que ter o espaço físico, não dá, a escola às vezes, o horário que a gente precisa, ela não pode ceder, né? A rua, nem todo dia dá para fechar a rua, nós não temos como pagar alguém para quando fechar, pedir um palco, um som, para ficar ali, nem sempre temos voluntários para fazer essas coisas.
Então, e aí fomos buscando. Teve um momento que nós fizemos uma grande roda de conversa com a polícia, a prefeitura, os diversos setores para tratar das questões da comunidade, mas assim que saíam falas, mas depois não tinha encaminhamentos, né? E aí agora, hoje, nós temos um trabalho junto, por exemplo, com o PSF. Eles não têm espaço para algumas ações, então acontece lá no Periferarte, por exemplo, tem ginástica do PSF que acontece lá, grupos, sabe, grupos de hipertensos, e é um espaço aberto. Teve um projeto da Moema, que é de arte, de estêncil, que aconteceu na comunidade, foi bem interessante. E a gente está lá, trabalhando todo dia. Estamos agora esse ano com várias oficinas, com teatro, capoeira, dança, e tentando ocupar esses espaços e trocar, e crescer, e estar nessa cidade, e fazer a diferença, sabe? E mostrar que a periferia também faz parte da cidade. E é isso. Obrigada. Eu quero fazer uma sugestão, que o primeiro slide que foi apresentado pelo Saunders, que é o Vamos ao Teatro Grande Otelo, ele ficasse durante toda a nossa conversa, porque eu acho que é o processo que continua. Será que é possível isso? E isso, de certa maneira, também auxilia aqui qual é a minha função aqui? Mediador. Já é difícil mediar a própria vida, imagina um grupo desse tamanho, entendeu? Eu pelo menos vou vendo a questão do reloginho também. Mas o que é fascinante o assunto da cultura, eu acho que é isso. A descrição que ela traz, primeiro de tudo, o nome Baiador é um nome importante dentro dos anos zero, dentro desta cidade de Uberlândia. Eu acho que a Renata Meira fez um trabalho extremamente especial mesmo na função dela dentro da escola de dança e envolvimento com a cidade. E ao mesmo tempo, o que a cultura faz na cidade é retirar da cidade invisível, que é o Canaã, para a visibilidade. E a sua fala, quando você fala dos diálogos com polícia militar, com o diferente, isso durante esses 2, 3 dias foi bastante colocado pelos nossos protagonistas, convidados especiais que vieram, ok? Então, muito legal, ok? Bom, agora eu acho que acredito que é você. Não é Maria de Maria? Enfim, Trupe de Truões. Por favor, 10 minutos. Bom dia, meu nome é Laís Batista, sou integrante da Trupe de Truões. A Trupe é um grupo de teatro aqui da cidade de Uberlândia, que esse ano completa aí 11 anos. Desses 11 anos, eu tenho acompanhado a história da Trupe desde 2010, então são 3 anos que eu faço parte do grupo. É um pouco também um desafio estar falando aqui hoje da Trupe, mas um exercício também que a gente tem feito no grupo. Gostaria de agradecer ao Rubem e a toda a organização do evento pelo convite. É uma honra para nós estarmos aqui nesse evento. E a gente gostaria de apresentar um pouco assim a história da Trupe e falar especialmente do momento que a gente tem vivido agora, que realmente é muito especial para a gente e emocionante também. Bom, a Trupe de Truões, ela teve início no ano de 2002. Ela teve origem no desejo de alguns alunos do curso de teatro da Universidade Federal de Uberlândia, na época era o curso de artes cênicas, e na junção aí com o professor Dr. Paulo Merizio, que na época era o professor também da instituição, do curso de teatro, e então de trabalhos realizados em disciplinas, esse grupo de alunos teve o interesse de permanecer com alguns trabalhos realizados em disciplinas, espetáculos. Então, no desejo também de estar participando de festivais, de mostras, de outros eventos,
esse grupo de alunos aí que começa lá com chegou a ter 22 pessoas no grupo, né? Essas pessoas vão se organizando também, minimamente, para participar desses festivais. Então, a gente colocou aqui algumas datas que são marcos. Então, de 2002 a 2006, a gente pode dizer aí que a trupe vem construindo, no contexto de festivais, a sua história e construindo também seu repertório. A trupe tem aí na sua história 11 espetáculos, né? Desses 11, 7 ainda estão em repertório. E em 2006, a Maria ontem mesmo me lembrou, foi um outro momento, um momento importante para o grupo, então, que até então tinha aí 22 pessoas que iam e vinham, contribuindo para a história do grupo. Em 2006, algumas pessoas saíram e foi se definindo ali um núcleo, né, que na época tinha quantas pessoas? 6 pessoas. E aí houve também essa reorganização quanto aos integrantes do grupo, a definição do núcleo, e alguns marcos importantes, como Miriam Muniz, que foi Miriam Muniz aí pelo espetáculo Alibaba e os 40 Ladrões, que foi um marco que deu aí um impulso também para o grupo se reorganizar também e continuar participando, e já começar a circulação também com os espetáculos. Aí depois, em 2007, também teve um outro Miriam Muniz para o Simbá, que foi um outro passo assim, importante para o grupo. A Maria também lembrou que em 2007, no evento do primeiro Artes Cênicas no Cerrado, também participei, mas não enquanto trupe, foi um momento assim, importante também para que o grupo pudesse estar se pensando enquanto grupo, enquanto organização, né? Então, a cada passo, a cada ano, a cada evento, a cada participação nos seminários, o grupo foi entendendo essa necessidade de se organizar, de pensar também em gestão cultural. Então, o grupo já tinha uma história ali de festivais, de espetáculos, tinha esse aperfeiçoamento artístico, mas era preciso também estar pensando a organização, a gestão desse grupo. E aí, em 2008... essas pessoas foram se formando, né? O grupo foi ficando sem espaço na universidade, e isso é uma realidade ainda. Eu acabei de me formar nesse ano e acompanho aí muitos grupos que têm se formado aí no contexto do curso de teatro. Então tem esse período ainda que, enquanto a gente está lá na universidade, a gente se liga a projetos de extensão, de pesquisa, e a gente ainda tem espaço para ensaio, para guardar cenário, essas coisas. E aí chega um momento que o espaço mesmo da universidade não consegue mais envolver todos esses grupos. Então, em 2008, a trupe tem essa iniciativa de alugar um espaço, uma casa, onde alguns integrantes moravam, né? E além de morar ali, era um espaço também de reunião, que o grupo passou a ocupar para guardar o cenário, para se reunir, para começar a realizar as primeiras oficinas independentes, né? Sempre ligado aí à pesquisa do teatro infanto-juvenil e também à produção aí do teatro adulto, na pesquisa da cena contemporânea, ligada à pesquisa do melodrama. Então, em 2008 também, alguns integrantes da trupe fizeram um curso em gestão cultural, né? Na época com o José Júnior de Oliveira, que está aqui, né, do Observatório da Diversidade Cultural. E esse curso durou acho que um ano, né? E nesse ano de 2008 também foi um marco que, além dessas pessoas, né, da trupe, está começando a entender um pouco mais de gestão cultural, a trupe também teve um projeto aprovado, Ponte de Cultura, que viabilizou também, né, que veio como um apoio para a trupe estar buscando também um outro espaço que desse conta de abranger ali todos os projetos que a trupe queria desenvolver. Então, durante esse curso com o Júnior, a trupe já organiza num novo espaço, que é a atual sede hoje, lá no bairro Santa Mônica, que é o Ponto dos Truões, né? O Ponto dos Truões é o espaço, e o projeto Ponte de Cultura é outra coisa, é um dos projetos que se realiza nesse espaço. A trupe fez um primeiro seminário, né, esse primeiro seminário interno da trupe, e se reorganizou ali também com coordenações.
a partir das habilidades e interesses de cada integrante do grupo, foram se entendendo ali as necessidades de organização daquele grupo enquanto a área financeira, enquanto a escrita de projetos, enquanto a parte pedagógica, a parte de pesquisa, e cada um foi tomando ali, segundo o seu interesse e habilidade, essas coordenações. O grupo foi se estruturando assim também, pensando essa gestão compartilhada do grupo. Já em 2009, em 2009 foi isso tudo que aconteceu, o grupo vem a se tornar também um ponto de cultura, e o projeto Ponto de Cultura, ele veio também como um reconhecimento de tudo aquilo que a trupe veio construindo na pesquisa do teatro infanto-juvenil, principalmente. O projeto se chama Ensino em Cena, Formação e Multiplicação no Teatro Infanto-Juvenil. Ele é voltado... Sim? Um minuto, meu Deus. Ele é voltado para a formação de jovens, né? Então a ideia é que uma turma aí de jovens de aproximadamente 20 alunos, e temos aqui também uma pessoa que passou pelo Ponto de Cultura, o Danilo. E nesse projeto a intenção era que esses jovens de escola pública tivessem aí 3 anos de formação em teatro, com oficinas, com aulas de teatro, mas também com outras atividades. Oficinas diversas do universo teatral mesmo. Agora eu fiquei nervosa. Nem estava. Então, em 2010, vou ser breve, em 2010, a trupe percebeu, diante dessa necessidade de sempre se reorganizando, né? A trupe percebeu a necessidade de estar agregando mais pessoas a esse grupo, porque aí o trabalho vai crescendo, porque vai tomando uma proporção maior do que é. E aí a gente foi convidado, eu, Amanda Barbosa e o Ellerson Filho, nós somos convidados a integrar o grupo, e desde então a gente está colaborando também com o grupo. Em 2012 foi um outro marco, que foi um segundo seminário interno de planejamento da trupe, que a trupe convidou novamente o José Júnior de Oliveira. E a gente teve um momento ali de se reorganizar e pela primeira vez pensar no que seria a missão e os valores da trupe de Truões. Eu vou ler rapidamente, porque aí eu fecho. Então, diante de tudo aquilo que a gente já vinha fazendo, no reconhecimento daquilo que a gente já faz e também na projeção daquilo que a gente quer ser como grupo, a trupe, juntamente na orientação do José Júnior, a gente projetou aqui o que é a nossa missão. Ser um grupo de teatro sediado em Uberlândia, Minas Gerais, que se dedica a realizar com excelência programas e projetos culturais para diversas faixas etárias, associados à pesquisa cênica e investigação de linguagens, com ênfase nas relações com o espectador. Princípios e valores. Hibridismo entre arte, mediação e formação. Excelência artística, desenvolvimento de pesquisa e produção de conhecimento sobre artes cênicas, valorização do ofício dos artistas técnicos e colaboradores, pluralidade de linguagens e práticas de criação colaborativa. Finalizando, eu prometo, nesse ano a gente teve um ano muito especial, que a gente pôde participar de um dos projetos de circulação, um dos maiores, que é o Sesc Palco Giratório. E a gente vem entendendo nesse ano, com a participação nesse projeto e também com a aprovação de um projeto no Sena Minas, que é o Casa Aberta, a gente vem entendendo a importância do intercâmbio com os grupos. Durante esse ano que a gente viajou aí por mais de 36 cidades, 20 estados brasileiros, a trupe foi apresentar o espetáculo Simbal Marujo, mas foi também levar o nome de Uberlândia. Foi levar o nome de Uberlândia, e quando as pessoas então agora ouvem falar de trupe, elas ouvem falar também dos grupos que estão junto com a gente no projeto Casa Aberta, que é um projeto que a gente vem abrindo nosso espaço para que outros grupos também ocupem para ensaio, para apresentação. E então, a gente está começando agora a estruturar uma rede, juntamente com os grupos daqui de Uberlândia, com os grupos de teatro, em que a gente pode falar não só da gente, mas que a gente pode falar sobre o teatro mesmo. E a gente vem se constituindo como um outro espaço teatral também, em que os grupos têm procurado para apresentar, e isso tem nos animado muito. O que a gente tem entendido até agora, e é um processo que a gente está se reconhecendo,
é de que é muito importante a rede que a gente está criando e que a gente está participando também. A gente vem agora, tem a oportunidade de se dedicar integralmente agora ao grupo, que até então a gente não tinha, e a gente está se organizando também para estar participando desses movimentos. Semana passada a gente estava lá no movimento Teatro de Grupo, e a gente vem reconhecendo a importância de estar cada vez mais próximo, atuante e participante disso. Eu gostaria de pedir desculpas, porque realmente 10 minutos é muito pouco, eu me assustei aqui. Enfim, não falei quase nada, mas eu acho que a gente vai ter um momento de debate, e aí a gente pode colocar melhor. Só queria dizer que a gente está muito feliz de estar aqui, e a gente quer continuar em rede, porque é isso que tem nos fortalecido, essa é a nossa missão. Obrigada. Opa, muito obrigado. Acho que um dos assuntos, né, uma das características que também bastante levantada durante o seminário foi a necessidade da profissionalização nossa, trabalhando com a cultura. E a trupe, ela é um exemplo bárbaro nesse sentido, né? Ponto dos Truões e Trupe de Truões. Eu gosto disso. Bom, agora, continuando, o Robinho não veio? Não, ele não veio, né? Olha que legal, ele está trabalhando na Saraiva. Por que isso é legal? Porque ele trabalha com poesia, entendeu? E eu gostaria de falar que o Robinho, né, ao criar, não sei se é um projeto solo dele, em coletivo, o que é, mas ele ao criar as noites literárias, sabe, foi algo assim genial, né, que eu acho que pintou com mais força dentro deste ano. E quando nós assumimos então aí a diretoria de cultura, e quando sabíamos já que o Chorinho no Coreto é um projeto muito delicado, uma praça que dá um determinado intimismo, nós não tivemos dúvida em convidá-lo para ser co-curador do projeto, então, Chorinho no Coreto e Poesia na Calçada, que inclusive hoje é uma homenagem ao Vinícius de Moraes, e dentro desse processo de rede também está integrado aqui ao seminário. Então, agora nós ouviremos Maíra Rosa com trupe, falando sobre a trupe tamboril. Por favor, ideias que deram certo e ideias daqui para frente. O que vai ser diferente ou o que não vai ser. Bom dia a todos. Meu nome é Maíra Rosa. Sou, junto com o meu excelentíssimo esposo, sou fundadora do Tamboril. Eu acho legal a gente, né, essa oportunidade de estar aqui com vocês, porque para contar a história do Tamboril, a gente tem que contar um pouco da nossa história aqui em Uberlândia, né? A gente chegou aqui em 2006, eu grávida do Francisco, né, menininho pequenininho, né? Algumas pessoas lembram dessa história toda. Para fazer universidade, o Wilson fazia filosofia e eu estava tentando prestar, né, transferência para o teatro. Nós chegamos aqui com várias ideias e queríamos fazer muitas coisas, etc e tal, não tínhamos como, né? E eu falei para o Wilson, Wilson, né, o caminho para a gente começar é ir para a rua. Vamos experimentar, vamos ver se dá certo, né? Nessa história toda, eu ensinei ele a cuspir fogo e ele ia para os bares da vida, cuspir fogo, passar o chapéu, etc e tal. E aí começa a nossa história, né? Porque a partir dessa intervenção do Wilson na rua, a gente começou a tentar experimentar outras coisas, né? Porque a rua era o nosso lugar, a rua era o espaço onde a gente se sentia abrigado, bem mais do que universidade, né? E aí a gente começou a pensar, né, nessa nossa relação do teatro com a rua. E de que forma essa questão toda poderia ser potencializada, né? Nessa bagunça toda de, né, final de semana com chuva e bares e moedas no chapéu, a gente começou a estruturar um espetáculo que se chamava Alice. Diversas ideias, diversas, né, concepções, diversas pessoas faziam parte e tal. E a gente também não tinha dinheiro. Né? A gente tinha um amigo muito gente boa que chamava Boina,
né? A gente pensava no boneco, lagarta que viria e não sei o que lá, que faria isso, aquilo. Convidamos o Fauster também, que foi lá em casa tomar café com a gente, né? E pensamos no modelo de um boneco, etc e tal, que também não deu certo. Era feito de arame, pau velho, que a gente achava na rua, isso e aquilo. Bom, nessa história toda do Tamboril, a gente, né, acho legal porque, né, a gente começa com 25 mil pessoas e acaba com 3, 4, né? É sempre assim um grupo de teatro. Nessa história toda, quando o Wilson começou na rua com o chapéu, etc e tal, a gente também começou dentro da universidade a criar um movimento, né? Aliás, esse movimento já existia, que era o Tamboril, e como a gente, né, entrando na universidade, fazendo esses trabalhos de rua, precisava ter, né, um acolhimento na universidade, a gente falou, não, olha, vamos fazer o seguinte, então, vamos se aderir a esse grupo que está aqui, que era o grupo Tamboril, que era um grupo bem maior, né, que a Aline Romani, Breila Zanon, o Leão de Aguiar, né, começaram com esse burburinho. E esse grupo, ele tinha como meta, né, essa questão da diversidade em si, né? A gente tinha gente que tocava, a Luana Magrela que fotografava e fazia pinturas, etc e tal, o Bona. E nessa bagunça toda a gente falou, olha, tá faltando teatro, né? Porque eles têm tudo, tá faltando só o teatro aqui nessa bagunça toda. Nesse misto de tentar, né, se sentir acolhido pela universidade e também de dar espaço pra gente continuar nossos trabalhos de rua, a gente aderiu ao Tamboril e criamos então a trupe Tamboril, né, que era o pessoal do teatro que trabalhava no Tamboril. Como todo grupo fadado a formaturas, etc e tal, que nasce na universidade, o Tamboril não deu procedimento, né, não conseguiu se estruturar fora da universidade em si. As pessoas foram embora, se formaram, etc e tal, e a gente estava com a trupe Tamboril, que tinha, né, a gente estava com diversas ideias e tal. Em 2010, por graça do destino e obra do Sr. Wilson Fernandes, que, né, gosta de escrever e escreve bem, eu tive essa ideia do Alice, eu falei, olha, a gente tem que começar a mandar para o edital, a gente precisa fazer esse negócio funcionar, porque não adianta a gente ficar pegando pau velho e remendando com arame, né? A gente precisa ter como garantir que esse espetáculo aconteça de fato. Ele mandou para o edital da Artes Cênicas de Rua de 2010. E a gente, nunca vai passar esse negócio, né? Vários grupos por aí, que ano que a gente vai passar? Quando a gente foi ver o resultado, a gente tinha passado. E aí, né? E agora? A gente tem dinheiro, né? Como que a gente faz para esse negócio funcionar? E aí, de novo, a gente chamou as pessoas que, de certa forma, estavam mais ligadas a gente dentro do Tamboril e fizemos acontecer o Alice no Maravilha, perto do Roosevelt, longe do Tibéri, que foi um espetáculo de rua que percorreu os bairros daqui de Uberlândia, os bairros periféricos, etc e tal. E é legal a fala da Ju, né, porque eu acho que é muito o que a gente quer aqui em Uberlândia, que o Tamboril quer aqui em Uberlândia, né, e com o teatro de rua, o Salder sabe disso, né, o Juninho gosta muito desse termo cidadania cultural, e eu acho que é por aí mesmo, né, a gente não quer mais do que formação de público, né, trazer o público para dentro do teatro, etc e tal, a gente quer tentar, com as nossas intervenções, suscitar problemáticas, né? Que eu acho que é interessante no trabalho de rua é isso. Bem mais do que a apresentação, é o que você vai deixar para o público na reflexão, né? No que vai acontecer depois. Depois do Alice, a gente teve o Alto da Mãe da Rua, e agora estamos com um novo espetáculo chamado Partidas. Nesse meio tempo, a gente tem várias intervenções que a gente foi fazendo, etc e tal. E assim, eu acho que... Você quer falar um pouquinho, meu amor? Não? Fala aqui, vem cá. Vem cá, Wilson, falar. Isso, fala. Não tem a parte bonitinha da história. Deixa eu falar da conceituação do negócio. Então, o Tamboril é essa bagunça toda que a Maíra falou, né? E aí a gente surgiu com essas fagulhas de criação, né? Com o espaço urbano e tal. E a tentativa sempre é essa. O que me agrada muito é ter, como a Laís falou bem, essa rede... não só de profissionais parceiros, mas de amigos mesmo, né? Então essa rede teatral de Uberlândia, cada vez ela vai criando uma trama mesmo, a coisa vai se encaminhando, e acho que a gente tem que bater muito nesse pé da profissionalização, assim. A Truões alcançou hoje já um nível de profissionalização muito bom, e o Tamboril vai trilhando também, né? As trupes parceiras, vamos dizer assim, a Truões tem o Tamboril ali. E a nossa forma de trabalho acaba que, cada vez mais a gente foi saindo dessa bagunça do fogo e da pirofagia na rua, para uma profissionalização mesmo, né? Então aí, nesse meio tempo, eu fui encontrando grandes parceiros,
Rubem, Tarcísio, Fauster, o Lu, a Irlei, todos que passaram, né? E aí você vai falando, não, realmente é possível, né? A ponto de agora, eu estou na universidade, tenho meu vínculo com a UFO, mas cada vez mais eu sinto que a minha tendência é ir para o lado da produção cultural e para o trabalho artístico com o teatro de rua, né? Porque o que sustenta o Tamboril é muito do conceito de cidadania cultural da Chauí, que todo mundo já está... mas também essa vontade de fazer com que o teatro ultrapasse as barreiras, né? Que não seja meramente um deleite no sentido do entretenimento por si, né? A nossa vontade de fazer teatro na rua é tentar buscar com que as pessoas percebam o teatro como uma perspectiva cidadã mesmo, então, em que as pessoas possam celebrar no espaço urbano. Então a gente vai bebendo por essas arestas e o Tamboril vai trabalhando assim, aos trancos, aos barrancos, com 4 filhos, um Fusca capotado e andando por aí. Maíra, eu assumo, o Wilson é um amor mesmo. Ele é muito legal, ele é muito legal mesmo. Eu não tinha tanto contato com ele, assim, do ponto de vista, né, profissional, e estou tendo. Ele realmente é um amor de pessoa, é inegável. É necessário estar perto. Bom, da fala aqui colocada, né, da trupe, diversas vezes nós ouvimos o nome da universidade, né? Eu acho que isso daí é bastante importante a gente pensar como a UFO, no novo milênio, e já a partir de 1990, quando o primeiro reitor de esquerda assumiu a universidade, o professor Nestor, né, Cesária, né, Moicano, que era universitário, né, Sérgio, o papel de uma política cultural nascedora ali, de certa maneira, respinga ainda nos dias de hoje, nesse desafio que nós temos dentro da universidade e com a cidade. Como sair para construir essa cidadania cultural, sair do mero evento, sabe, para algo de formação menos espetacular, mas espetacular enquanto epiderme mesmo de pessoas e tudo mais. Agora a gente vai ouvir o Eduardo Paiva. Cláudio Henrique. Oba, Cláudio, né? O Cláudio vai falar sobre o grupo Estrondo, que é a área de dança, performance. Ok. Bom, meu nome é Cláudio Henrique. Nessa sala aqui eu me sinto muito à vontade, sabe? Que pegar o microfone e falar. Uma vez assim, que quando havia fórum de dança aqui na cidade, eu era uma das pessoas que pegava o microfone e botava fogo mesmo nesse fórum de dança. E com essa história toda, quando havia fórum de dança, esse fórum de dança ele foi me formando. Então, quando havia fórum de dança, a gente também produzia muita coisa na cidade. Nessas questões todas, assim, a gente tinha uma produção muito boa. A dança, em anos retrasados, anos passados, mandatos passados, ela tinha uma relação mais interessante. Então, com essa relação, ela nos formou. O estrondo, ele é o quê? Ele é uma junção, ele é um pedaço de várias pessoas. Então, assim, uma das pessoas, assim, que no início começou o estrondo comigo foi a Daniela Reis. Então, isso eu sinto que nós fomos feitos através de vários pedaços. Outra questão, por esse contexto, por existir todo um contexto histórico, o estrondo também ele foi criado a partir de uma concepção contextual. O Dixon faz parte também desse contexto. Não faz parte do grupo, mas ele ajudou a construir toda uma realidade de cultura da cidade. A Cida Perfeito nem se fala, que é desde 87, vixi, entreguei. Nem se fala da questão. Então, o que acontece nessa história toda? Hoje em dia, se eu pensar nessa questão da própria ideia, vou procurar trazer o estrondo para esse contexto agora. Porque, pelo fato de eu ter relatado dessa forma, então daí dá para vocês construir como é que foi que eu cheguei aqui. O Laca também é uma pessoa, que é meu parceiro também. Assim, a gente é irmão, briga, tem divergência,
ajuda a construir também. Então, o estrondo é a junção de várias coisas. Nesse contexto que a gente encontra agora, o que acontece? Assim, nós temos a perspectiva o seguinte: hoje o estrondo, ele não é mais, a gente não preocupa mais com a questão institucional, grupo. Porque a gente entendeu que nesse contexto político que nós estamos vivendo, a ideia de grupo institucional, ele pode ferir alguns princípios nossos. Princípio de ação, porque a gente crê no seguinte, que a potência, como o indivíduo ele age, em termos de potência, tem que agir como a potência real, como se fosse a última potência do seu ser mesmo. Então, o que acontece? A gente migrou essa questão de grupo para um conceito filosófico. Então, pensando nessa questão, o estrondo, ele é uma relação, onde ele é um conjunto de pessoas aonde que encontra para poder treinar o corpo, para procurar realizar máximo, explorar em potência elevada suas potências criativas, suas potências profissional. Para quê? Para que a gente não fique preso a essa questão institucional. Porque se a gente ficasse preso à questão institucional, a gente teria muitas coisas que eu falo aqui. Eu xingo o político de burro, eu falo que o secretário de cultura dorme nas palestras, eu falo isso tudo, sabe? Eu falo esse tipo de coisa. Por quê? Porque muitas vezes as coisas que as pessoas queriam falar, e não pode falar porque está presa essa questão institucional. Mas como que eu sobrevivo? Uma vez eu estava conversando com o Arca, né? A gente estava lá no Rio de Janeiro. Eu peguei e falei com ele, eu falei assim, ele estava toda a preocupação lá, e pegou e falou assim: não, cara, porque a gente tem que montar um trabalho, eu tenho que montar um trabalho e tal, e hoje em dia a gente está pensando em trabalho junto. Tem que montar um trabalho, mas que tem que atender tal pessoas, tal, tem que atender ciclano e tal. Eu olhei para aquela situação e falei assim, cara, agora que eu estou entendendo uma coisa assim, eu sempre no fórum tive a língua pesada. As minhas ações, muitas vezes, elas, às vezes até, num primeiro momento, ela até me trouxe preconceitos ao meu caráter. Mas a questão é o seguinte: eu sou desse jeito, eu falo desse jeito, e meu grupo ele comporta desse jeito, e as pessoas chamam a gente, contratam a gente. A única coisa que eu posso entender dentro dessa perspectiva é que as pessoas nos pagam, nos sustentam para a gente poder fazer o que a gente está fazendo, porque elas não podem fazer, por uma questão institucional. Então, hoje, dentro desse manancial de treinamento que a gente tem, dessa construção que a gente tem, o que a gente tem? Hoje, se vocês forem pegar os vários projetos de Uberlândia, sempre vai haver um estrondo lá. Porque a gente tem qualidade, a gente sabe trabalhar. Um dos projetos que está dando muito certo é o com o Tarcísio. O Eduardo trabalha junto com o Tarcísio. Eu trabalho com o ACA, sabe? O Lucas trabalha com o ACA também. A Mariane tem vários outros projetos que acontecem. Então, o que a gente entendeu? Que o estrondo, ele nessa concepção, ele tem que sempre estar reformulando de acordo com o seu contexto. A gente nunca vai tentar segurar essa questão de, não, é um grupo que ele tem que ser posto, e a gente vai manter aquela estrutura do grupo, do líder, do tal. Essa concepção não. Mas se amanhã mudar o governo e ele tiver uma outra relação, a gente volta a ser um grupo normal, tranquilo. Ele vai voltar a ser uma concepção mais formal, não tem problema essas questões pra gente. Só que a forma que a gente não vai aceitar de forma nenhuma é que vir pessoas tentarem pegar nós pela barriga. A barriga não vai, gente. Não vai pegar a gente, de forma nenhuma. A nossa concepção, ela vai reger maior do que a barriga. Por quê? Porque dentro da nossa história, o que a gente vai fazer? Se amanhã, por ela pegar uma dimensão filosófica, o estrondo ele pega uma dimensão filosófica, amanhã, eu sou filósofo, Mariana é professora de dança, sabe? O Lucas está formando, o Eduardo não precisa trabalhar. Então, o que acontece? O que acontece dentro dessa história? Se vocês tentarem, estou falando em geral, tá? Se tentar pegar a gente pela barriga, vocês vão enrolar. Porque a gente vai continuar fazendo e eu vou continuar xingando o político de burro até o momento que eles entenderem o seguinte, que cargo político não é profissão. Não é profissão.
É cidadão, o cara tem que trabalhar. Pega as campanhas, do início do ano para cá, os caras estão tentando se reeleger, estão fazendo campanha de reeleição. Os caras tinham que já estar trabalhando, gente. Vocês entendem assim? Então, os caras não têm que ficar pensando numa estrutura de tentar se reeleger. Eles têm que fazer. E através da ação deles, o que acontece? Através da ação deles que vem o fruto. E o estrondo é isso. A gente age para colher o fruto, sabe? Que seja esse fruto ruim ou bom, nós não estamos colhendo. A satisfação da gente agir em potência, de fazer as coisas em potência, é que nos coloca como pessoa. Entende? Então a arte, a questão estética e política, ela não está separada de forma nenhuma do estrondo. Então muitas vezes, hoje, esse ano, nós tivemos eventualmente um trabalho como trabalho artístico, nós tivemos 3 intervenções. Um calote que nós tomamos do Fora do Eixo. Também, nós tomamos um calote do Fora do Eixo. Também. Tranquilo. Entramos pro clube. Nós somos os primeiros. Nós tomamos um calote do Fora do Eixo. E eles é dado como supra-sumo. Ou seja, pra que a gente está querendo tirar os corruptos de lá? Você está colocando mais corrupto mesmo. Só está mudando a perspectiva. Outra questão, uma atuação que a gente teve também foi junto com o Marcinho lá no Canaã, sabe? Foi político, a gente foi mesmo nessa questão mesmo, sabe? Nós tivemos o trabalho junto com o pessoal da PECUT. Então, assim, o que eu quero dizer é o seguinte: façam o que vocês quiserem fazer, sabe? Geral, nós vamos continuar fazendo. Você vai passar, você vai continuar dormindo. Você vai continuar dormindo, o bonde já passou. Entende? Então, assim, dentro dessas perspectivas, o estrondo, ele tem essa questão, sabe? Nós temos essa questão filosófica, que é o seguinte: fomos obrigados, pela questão da conjuntura, repensar a estrutura. Porque se a gente fosse entrar na questão da especialização nesse momento, porque a gente vinha de uma outra perspectiva, onde que tínhamos uma íntima relação de diálogo e discussão com o governo passado. E tinha, só para pensar na questão do governo passado, a gente tinha o quê? 12 projetos, Dicos? 12 projetos aonde, que querendo ou não, sempre estava movimentando a dança na cidade. Então, o que acontece? Por que meu discurso está sendo bem aberto? É porque o estrondo, a gente nunca vai pensar o estrondo fora do contexto. Então, se quer falar no estrondo, ele vai ter que ser falado no contexto geral. Então, o que acontece? Se eu falo o estrondo agora, tem que falar no contexto político agora. Porque a nossa perspectiva é, através do impacto estético, gerar reflexão. Então, assim, dentro dessas colocações que eu tenho posto, eu poderia ter contado um histórico dentro da minha história, passando até chegar nesse momento. Mas o que eu acredito de fato aqui, que nesse momento aqui sendo um momento político, e aí tem várias outras pessoas, eu acho assim que em potência, o que me deu vontade de atualizar esse tipo de argumento. Porque o que a gente pensa dentro dessas estruturas, muitas vezes assim, a gente tem vontade de pensar, a gente pensa e não age no corpo. O que a gente procura pensar dentro do estrondo é tentar afinar essas duas distâncias, que é muito ainda complicado. Então, assim, hoje eu apresento o estrondo, ele não tem grupo, não é grupo, eu ponho estrondo. Por quê? Porque já reflete uma outra perspectiva, ele já cai no campo inteligível. Então, o fato de o Eduardo estar trabalhando com o Tarcísio, o Lucas está trabalhando com Laca, eu de vez em quando trabalho com Laca também, sabe? Dentro dessas perspectivas, isso são só distâncias físicas, porque a gente encontra, a gente treina, entende? A gente treina, a gente constitui, a gente está ali pronto para poder realizar o nosso trabalho. Esse semestre agora nós vamos fazer uma intervenção. Para nós, essa questão quantitativa é bobagem para nós, porque o que interessa é a gente fazer, é nos realizar no trabalho. E dessa forma eu queria que cada uma das pessoas que participou do estrondo, nessa perspectiva,
que se sinta representada aqui nesse momento, que não sou eu, Cláudio, que estou falando, são pedaços de pessoas que estão falando. Gente, obrigado. Obrigado, Cláudio. Uma das características do contemporâneo, para mim, é isso, de que não tem uma receita, de que todos devam agir assim, assado. A cultura artística, desde principalmente as vanguardas históricas do começo do século XX, sempre foi isso, um soco no estômago do Estado. E, ao mesmo tempo, atuar com o Estado dentro da possibilidade de como é que eu posso interagir e me fazer presente. Para mim, o estrondo é isso, de certa maneira. Agora, como cidadão e como gestor, eu sempre tive uma ponta de satisfação de ver que haviam fóruns permanentes das linguagens, e a da dança parece que tinha permanecido. Um dos desafios que nós colocamos na nossa carta-programa foi como a gente construir dentro da universidade um fórum permanente de cultura, sabe? E que pena que não exista mais.